حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros mensageiros enviados por Allah antes do profeta Muhammad. Meus queridos e as minhas queridas, mais uma vez estamos aqui fazendo essas aulas sobre o processo da crucificação do Cristo. Será que o Cristo nos salvou na cruz realmente? Ou apenas uma ligação que carece de fundamentos? Hoje vamos falar da crença muçulmana em relação à salvação e o pecado original. Como nos lembramos anteriormente, provamos que o Cristo sobreviveu à crucificação, o que invalida tudo o que os cristãos dizem sobre a doutrina da redenção e da salvação. Nas aulas anteriores nós aprovamos claramente que quem foi crucificado realmente é outra pessoa e não Jesus. Portanto, se você quer assistir essa aula, só voltar um pouco mais atrás das nossas aulas anteriores, tu vais encontrar aquela aula que fala quem foi crucificado ou como sobreviveu o Cristo na crucificação. Realmente as afirmações cristãs sobre o Cristo ser crucificado não implica que a sua crucificação tenha sido a redenção do pecado, mas a salvação do Cristo, sem dúvida, destruiu o fundamento desta crença, ou seja, mesmo se o Cristo tivesse sido crucificado, isso não implicaria automaticamente a crucificação dele fosse como a salvação para a humanidade. 2. Propriamente a aprovação que nós aprovamos aqui durante as nossas aulas, que a crucificação de Cristo ou seja, Cristo não foi crucificado. Já a salvação dele, por não ser crucificado, automaticamente acaba derrubando todas as alegações feitas em redor à crucificação. Então, o que nós concluímos antes não nos impedirá de continuar a criticar e mostrar as doutrinas anexas do cristianismo que se baseiam nessa parte da crucificação. A mais importante das quais é a redenção e a herança do primeiro pecado. A herança, aquilo que se chama do pecado original. Mas antes de começarmos a explicar a invalidade da doutrina da redenção e da salvação, paramos para esclarecer a crença dos muçulmanos em relação ao pecado de Adão e aos pecados de todos os outros seres humanos. Os textos do Alcorão falam sobre Adão e a honra de Deus para com ele, como ele era o sucessor de Deus na terra. E quando o seu Senhor disse aos anjos: na verdade colocarei um sucessor na terra. Al-Baqarah, segundo capítulo do Alcorão, versículo 30. Os versículos mencionavam a honra de Deus a ele e a seus descendentes depois dele. E honramos os filhos de Adão e os carregamos por terra pelo mar, e lhes proporcionamos coisas boas e os favorecemos em relação a muitos daqueles a quem criamos com grande preferência. Este versículo está no capítulo de Al-Isra, viagem noturna, versículo 70. Talvez a manifestação mais prominente da honra de Deus a Adão seja que seus honrados anjos se prostraram diante dele. E nós te criamos, então te formamos, então dissemos aos anjos: prostrai-vos a Adão. Então eles se prostraram. Portanto, de acordo com a crença islâmica, Adão foi preparado, foi criado com o intuito de vir para essa terra e, como nós estamos explicando, de que a crucificação, ou seja, o pecado original, o Adão foi criado com o intuito de se viver, de vir estar nessa terra primeiro, antes de voltar para o paraíso.
Por isso que Deus o criou. Ou seja, então ele veio sem pecado. O erro que ele cometeu, Deus o perdoou e depois trouxe-o para essa terra, para que ele ficasse aqui como um substituto de Deus na terra. Esta responsabilidade de uma pessoa pelo seu trabalho não impede a misericórdia de Deus. Cremos em nosso Senhor para que Ele nos perdoe os nossos pecados, o que nos obrigaste a fazer da magia, e Deus é o melhor e mais duradouro. Capítulo Taha, versículos 70 e 73. Quanto à questão da herança do pecado, ela é rejeitada pelos muçulmanos, tanto pela transmissão como pela razão. O Alcorão mostra franca e claramente a invalidez deste princípio injusto, que mensagens anteriores continuaram a negar e enfatizaram o seu oposto, aquilo pelo qual eles se esforçam, e que seu esforço será visto, então ele será recompensado com a recompensa mais completa. Ou seja, quem fizer o esforço por si será recompensado pelo esforço que fez, e quem cometer um pecado, ele será responsabilizado pelo pecado que fez. Deus informou a Moisés que a paz esteja com ele na Torá, que ele lhe revelou deste justo princípio, dizendo: bem-sucedido é aquele que se purifica e menciona o nome do seu Senhor. E ora, mas você prefere a vida deste mundo, e a outra vida é melhor e mais duradoura. Na verdade, isso está nas escrituras anteriores, as escrituras de Abraão e Moisés. E finalmente, não está de acordo com os seus desejos ou com os desejos do povo do livro. Quem faz o mal será recompensado por isso, e não encontrará para ele, além de Allah, um guardião ou um ajudante. Ou seja, quem cometer um pecado, quem desobedecer a Deus, quem pagará por esse pecado? Essa pessoa. Ou a pessoa paga pelo pecado que cometeu, ou a pessoa é perdoado daquele pecado que cometeu. Mas não deixando outras pessoas inocentes, outras pessoas que não envolveram-se no pecado, e serem responsabilizados pelo tal pecado. Então, alguém que comete um pecado, é ele o responsável do pecado. É ele que vai responder pelos pecados. E não uma pessoa inocente, não uma pessoa que não fez nada, não uma pessoa que não participou. E finalmente, não está de acordo com os seus desejos ou com os desejos do povo do livro. Quem faz o mal será recompensado por isso, e não encontrará para além de Allah um guardião ou um ajudante. Estes textos do Corão são um exemplo de grandes versículos do livro de Deus que se multiplicaram ao mencionar estes significados de forma clara e concreta. Nós os mencionamos como ponto de entrada para invalidar a doutrina de redenção, que não usaremos como argumento para invalidar com esses nobres textos da palavra de Deus. Isso dá continuidade à abordagem que adotamos nesta série, que é invalidar as questões do cristianismo através da razão e da consideração correta, além dos textos sagrados dos cristãos.